Vamos lá. Como é o nome do aluno? Bom, caro aluno Carlos, a inspeção da construção civil, eu queria que você detalhasse que tipo de inspeção. Se é uma inspeção normal do técnico de segurança, existem vários tipos de inspeção, tá? Existe a inspeção rotineira, que geralmente ela é feita diariamente. O técnico chega, vai para sua sala ou container, porque, lembrando, tá? A construção civil, ela é casada com um improviso. Geralmente não tem um local para você ter uma sala fixa, como a indústria. Geralmente o técnico na indústria tem uma sua sala com computador, com ar-condicionado, com um filtrozinho de água, com cafezinho, café expresso, essas coisas todas. Mas nem sempre na construção civil você tem condições. Eu já, na minha época de técnico de segurança do trabalho, que eu trabalhei na construção civil, teve muitas obras que eu era instalado em container. Para quem não sabe o que é container, é uma peçazinha, aquele quadrado que se usa muito em porto para transportar material para outros países, para outros estados. Né? Mas existe um tipo de container que ele é feito uma casinha mesmo, com janela, tem um local para ar-condicionado, mas você imagina um ar-condicionado de 7.500 BTU embaixo de um sol de 32, 33 graus, que ele não vai fazer efeito nenhum. Então, a segurança ela vive muito no improviso. Voltando para a inspeção, Carlos, existe inspeção diária, inspeção semanal, tá certo? Quinzenal, mensal e inspeção dependendo da questão. Por exemplo, o Ministério do Trabalho faz uma visita, é um tipo de inspeção, tá certo? É chamada inspeção oficial. A CIPA vai fazer uma inspeção, é outro tipo de inspeção. Então, é preciso saber qual tipo de inspeção deve ser feita. Mas a inspeção, tá, dependendo do fim dessa inspeção, ela deve ser feita diariamente pelo técnico de segurança, pela CIPA, ou qualquer, vamos dizer assim, setor da empresa que sinta essa necessidade de fazer a inspeção. Pode ser feito semanal, quinzenal, dependendo da necessidade, tá certo? Mas não existe nenhuma inspeção programada, a não ser a inspeção prévia para a elaboração, para a liberação, tá certo, de determinados setores ou determinada empresa em si. Geralmente essa inspeção prévia é solicitada quando vai se fazer a iniciação do trabalho. Tá certo? A iniciação do trabalho, você vai ver no decorrer da aula a questão da inspeção prévia, mas a inspeção prévia ela não se aplica, tá? Ela não se aplica muito na construção civil, porque a construção civil, como eu falei, é algo bem dinâmico, tá? Ela está numa fase hoje, amanhã já pode apresentar outra fase e assim sucessivamente, certo? Então a inspeção, voltando à resposta, ela vai depender para o fim. Para que se designa essa inspeção? Ela pode ser feita diária, semanal, tá? Quinzenal e assim sucessivamente. Mais alguma pergunta, Tatiana? Temos sim, do aluno Carlos, novamente do Polo Campina Grande. Quem forma a CIPA e o técnico de segurança? E quais os procedimentos para formar a CIPA na construção civil? Vamos formular. Ele pergunta, quem forma a CIPA é o técnico de segurança ou quem forma a CIPA e o técnico de segurança? Porque está sem acento aqui. Mas deve ser quem forma a CIPA é o técnico de segurança, né? Deve ser mais ou menos. Vamos responder nessa forma. Muito bem, Carlos. Então, a formação da CIPA, tá? A formação, treinamento, tá? Não vamos usar esse nome formação, vamos usar implementação. A implementação, tá? O treinamento dela, a capacitação dela, é função do técnico sim. Não vamos colocar só do técnico, é função do SESMIT como um todo, do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ao qual faz parte o técnico de segurança, faz parte o técnico de enfermagem do trabalho, o enfermeiro do trabalho de nível superior, o engenheiro de segurança do trabalho de nível superior e o médico do trabalho. Tá certo? Esse SESMIT, você vai ser dimensionado de acordo com a quantidade de funcionário e o grau de risco dessa empresa. Tá? Você vai ver um pouquinho mais na frente que geralmente a construção civil se enquadra no grau de risco 3. Tá? Alguns casos, como montagem de estrutura metálica, montagens industriais, que também faz parte da construção civil, pode se classificar em grau de risco 4, mas em sua maioria a construção civil está enquadrada no grau de risco 3. Então, geralmente quem forma, quem capacita, quem implementa, faz a eleição, o treinamento da CIPA
é o técnico de segurança, tá certo? Isso é uma função básica do técnico, bem básica mesmo. O técnico hoje que não sabe formar uma CIPA, dimensionar uma CIPA, pode-se dizer que vai perder espaço no mercado, porque é uma função básica do técnico de segurança do trabalho. E essa parte de formação de CIPA, capacitação de CIPA, é vista com vocês no módulo de prevenção de acidentes, tá? Numa ferramenta, numa das matérias de prevenção de acidentes, que é justamente a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que mostra como ela é formada, como você dimensiona e assim sucessivamente. Mais alguma pergunta? Temos sim, do Polo Caruaru, o aluno Bruno. Nesse caso, existe algum percentual para mostrar esta redução de números de acidentes? Bruno, no que se trata de acidentes do trabalho, como eu falei no início, é um pouquinho complicado você trabalhar, porque esses números, Bruno, às vezes não são totalmente fidedignos. Mas se você fizer uma comparação com o ano de 95, como eu mostrei aqui no slide, e com que o ator do filme falou que tivemos em 2008, se não me falha a memória, 31 mil acidentes, você vê que esse número subiu. Aí, isso é ruim, professor? Bom, no ponto de vista, você olhando no contexto geral, é ruim. Mas se você observar o que era a construção civil antes, tá? Em 1995, vamos puxar um pouquinho para 1972. Porque o Brasil, antigamente, tá? Em 1970, o que é que você, quando eu falo em 70, tá? Vocês aí do Polo de Caruaru, vocês dos demais polos. Quando eu falo em 1970, você lembra de quê? Qual é o fato histórico que marcou o Brasil em 1970? O que é que você se lembra? Você lembra de quê, Tatiana, em 1970? De nada. De nada? Pelé, Garrincha. É porque ela não é ligada no futebol, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal lá nos polos falaram em 1970 o tricampeonato mundial do Brasil, né, na Copa do Mundo. Mas automaticamente existe um fato também que nos marcou na área de segurança e saúde do trabalhador, que é o recorde mundial. O Brasil era campeão mundial de acidentes do trabalho, ou seja, estava no topo. Então, se você ver de 70 para cá, a coisa foi diminuindo. Ah, mas é no contexto geral, professor. Mas pasmem vocês que a construção civil era a grande vilã, e ainda é, uma das grandes vilãs, tá, da questão do acidente do trabalho no âmbito geral, tá? A construção civil, ela realmente é uma grande protagonista dos acidentes. Então, a coisa melhorou, mas tem muito a ser feito. Então, essa equiparação, Bruno, dos índices, tá certo? Esse percentual, ele não é totalmente fidedigno. Mas se você fizer uma comparação com 70, 95 e, vamos dizer, 2008, se você fizer uma comparação população laboral, tá certo? E quantidade de acidentes, você vai ver que houve uma redução, uma acomodação. Tanto que o Brasil caiu de primeiro, tá? Ele está agora entre os 10. Se não me falha a memória, ele está em 9º ou em 8º. Tá? No total de acidentes. Então, com isso, estamos conseguindo frear os acidentes na construção civil. Ainda é muito alto o índice, mas, contrapartida, estamos melhorando. Agora, tem muito a ser feito ainda. Mais alguma pergunta, Tatiana? Não temos mais dúvidas. Bom, então, continuando a nossa aula, né, a nossa viagem aí na construção civil, vamos lá aí para o próximo slide, Billy. Você vê aí as divisões da construção civil. Basicamente, a construção civil se divide em duas. Tá? Eu até toquei, fazendo ênfase ao filme. Construção de edificações, seja prédios, tá? Prédios, edificações, grandes prédios. Você vê aí a amostra aqui da foto, tá? Grandes prédios. E construção pesada, construção de ferrovia, rodovia, metrô, tá? Grandes estádios de futebol, grandes arenas. Então isso é chamado construção pesada, usa muita maquinaria pesada, terraplanagem, é o que estamos vivendo hoje. Eu posso dizer, eu sei que estamos falando para vários estados do Brasil, mas eu posso dizer aqui da região Nordeste que estamos vivendo num verdadeiro canteiro de obra. Se você observar, tá? Você fizer uma pequena viagem
Vamos falar aí para João Pessoa, fazer uma pequena viagem para João Pessoa, você vai passar por várias e várias frentes de obra, tá? Você vai entender o que eu estou falando. Frente de obra, frente de serviço é o quê? É um pequeno aglomerado, tá? De máquinas, pessoas, existem as áreas de vivências